Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Rapaz, voz grave. Tem voz mais grossa do que o professor, que tem quase 40 anos, rapaz. Olha aqui, não tem vergonha na cara? Pessoal, brincadeira. Pessoal, olha só. Esse aqui é o livro didático de vocês, tá? Ontem eu consegui pegar. Já dei uma lida no capítulo dessa semana, que seria o capítulo das revoluções inglesas, certo? Ó, o livro é muito bom. Lembra, eu não sei se vocês lembram que eu falei ontem, que eu disse ontem, a gente escolheu o livro meio nas escuras, assim, né? Porque a gente não teve condições de receber o livro em mãos para dar uma olhada, né? Nenhum livro. Então a gente foi muito pelo nome do autor, né? Um autor conhecido, um historiador bem conhecido, um cara que estudou principalmente temas da época do Brasil colonial, né? Enfim, o Ronaldo Waifas, que é o chefão do grupo aqui que escreveu o livro. E, assim, eu acho que pelo capítulo sobre revoluções inglesas, a gente não tem do que se arrepender, tá? O capítulo das revoluções inglesas está muito bem escrito, está muito bem desenvolvido, tá? E já eu vou também atualizar o AVA de vocês com indicação da leitura do capítulo das revoluções inglesas e também para fazer os exercícios das revoluções inglesas, ok? E aí, gente, se alguém tiver agora com dificuldade de acesso ao livro, por qualquer motivo que seja, tá? Me manda uma mensagenzinha. Ah, deixa quieto, não manda mensagem não. Esse primeiro capítulo agora do conteúdo, eu vou dar uma escaneada nele, tá? Não é ilegal escanear um pouquinho do livro, não tem problema, tá? Então eu vou escanear esse capítulozinho das revoluções inglesas e vou colocar lá no AVA para vocês, tá bom? Para aqueles que estão com dificuldade de acessar o livro nesse momento, ok? Bom, mas o livro é bom, é caro, mas é bom, tá? É bom. Eu ganhei de graça, tá? Mas o livro é muito bom, tá? Vale a pena pelo conteúdo do livro, ok? Bom, então acho que... Deixa eu abrir aqui o chat, o que vocês estão escrevendo. Não tem ninguém querendo comprar um carro não hoje, né? Beleza, bom dia. Queria saber, né? Agora eu tenho um Citroën C4 Palace para vender. Bonzinho, hein? Carrinho bom, hein? Ô, professor. Oi. E o Vectra? Não, o Vectra já foi, cara. Aí, a nave. Já vendeu ontem? Eu sou bom vendedor, cara. Eu sou bom vendedor, desculpa. Tá? Agora, não, senhor. a oferta de pra hoje... todo mundo que eu ia comprar teu Vectra. Não, já foi, cara. A oferta de hoje é um Citroën C4 Palace, tá? Carro de tiozão, um sedã, carro de tiozão, ok? Depois Citroën C4 vem com uma mecânica junto? Olha, o câmbio é automático, tá? Tem vaga para 5 lugares, né? O carro tá meio avariado, ok? Mas tá lá, tá para jogo, tá? É só vir aqui dar uma olhada que eu passo para vocês, ok? Bom, Professor, gente... Você não tem um Uno, não? Uninho? Cara, quando eu tiver essa oferta, eu passo para você. Eu ainda não tenho. Então tá bom. Uno a gente vende muito fácil, cara. Então é meio complicado. O mais difícil é ver então. Citroën C4 Palace, que é mais complicado. Tá bom? Gurizada, eu tinha o C4 também, Rafaela. Compra outro, ó. Compra outro. Gurizada, então, eu vou passar agora para os slides, ok? Vamos lá, senão... Vão dizer aí que eu fico fazendo gracinha e não dou aula. Vamos dar aula. Vamos fazer gracinha e dar aula. Vamos tentar fazer as duas coisas, né? Então, gente, o que a gente falou ontem? A gente falou sobre as revoluções inglesas do século XVII, né? E eu coloquei para vocês que as revoluções inglesas do século XVII foi um dos primeiros momentos da história em que a burguesia chegou ao poder. Então, ao final desse processo, a burguesia na Inglaterra chega ao poder, ok? Essa que é a minha ideia, né? O livro didático, olha que interessante, o livro didático faz dá uma problematizada, né? Assim, vamos dizer assim, né? Como? Ele pergunta, né? Será que realmente foi a ascensão da burguesia? Será que a burguesia já não estava no poder? Né? Enfim, faz uma suposição, né? E ela coloca que pelo menos, se a gente não pode dizer que a burguesia chegou ao poder, né? Porque ela já estava no poder, na visão, né, de alguns autores, pelo menos as revoluções inglesas do século XVII, elas representaram o fim do absolutismo, ok?
se não representaram a ascensão da burguesia, pelo menos o fim do absolutismo. Minha opinião, tá? Professor de história, historiador, representou as duas coisas, o fim do absolutismo e a ascensão da burguesia ao poder. Por quê? Porque antes ela poderia até ter estado junto com o rei no poder, mas era junto com o rei, certo? Daqui para frente, das revoluções inglesas para frente, mesmo que tinha lá a figura do rei, no final das contas ele vai virar uma figura decorativa, ok? Ele é aquela história, o rei reina, mas não governa, né? O poder, de fato, passou para as mãos do parlamento inglês, ok? Então, essa é a lógica. Eu já estou dando spoiler, né? Não sei se deve fazer isso, né? Mas é isso, tá? O resultado final vai ser esse, tá? Pelo menos o fim do absolutismo, com, na minha leitura, o controle do Estado nas mãos da burguesia, ok? Bom, e aí eu disse a vocês ontem, né, que as ilhas britânicas estavam tomadas pelo conflito religioso, que acabou ensejando o conflito político, ok? Porque esses grupos, por exemplo, que dividiam a Inglaterra, os puritanos, que são os calvinistas ingleses, os anglicanos e os católicos, eles, né, lutavam entre si por conta de discordâncias religiosas, mas também por conta de questões políticas, certo? Bom, o livro ele apresenta algumas informações muito interessantes, que, por exemplo, na época havia uma briga entre anglicanos e calvinistas, né, no caso puritanos, né, no sentido de que os anglicanos eles estavam tentando impor aos calvinistas ingleses, aos puritanos, algumas características da organização anglicana que eram muito parecidas com as católicas, certo? Então isso era um motivo de atrito, né? Enfim, a gente viu também que na Escócia o protestantismo estava avançando muito, né? Muitos escoceses estavam se tornando calvinistas e lá na Escócia os calvinistas são chamados de presbiterianos, ok? E a Irlanda permanecendo católica, só que com o avanço do protestantismo ali no norte, na região do que é hoje a Irlanda do Norte, estava sendo colonizada por ingleses protestantes, certo? Então isso estava gerando atrito também político e religioso lá na Irlanda. Além disso, nós tínhamos a dinastia Stuart, que tinha pelo menos uma vinculação suspeita com o catolicismo, tá? Dado que era uma família muito ligada ao catolicismo, né? Tinha uma conexão muito forte com a família real da França, que era católica, né? Teve até casamento, né? E alguns deles casaram com mulheres católicas, oficialmente católicas, e outro, né, consta que seria casado com uma mulher que era católica nas escondidas, ok? Enfim, o fato é que os Stuarts eram muito associados ao catolicismo, ok? Mesmo que eles não fossem oficialmente católicos, eles eram muito associados ao catolicismo, e isso era mal visto, sobretudo pelos puritanos, ok? E aí nós vimos que o que acontece? O parlamento inglês, ele é um órgão criado no final da Idade Média, e nesse parlamento havia lá a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, sendo que a Câmara dos Lordes era dominada pela nobreza e pelo alto clero, e a Câmara dos Comuns era dominada principalmente pela burguesia. E a maioria dos burgueses eram puritanos, tá? Ou seja, se juntou o conflito religioso com o conflito político. E o parlamento, por conta do envolvimento dos puritanos na Câmara dos Comuns, o parlamento inglês ele vai manter um conflito com o rei da Inglaterra na época, ok? Gente, vamos só lembrar que o calvinismo é uma religião que bateu muito bem com os interesses da burguesia. Fechou, né? Fechou tudo, foi o fechamento. O catolicismo, ele era muito visto como anti-lucro, como anti-burguês, tá? E aí o calvinismo ele apresentou uma ideia de religião que favorecia o lucro, favorecia a livre iniciativa, certo? Coisas que a burguesia valorizava, né? Então, a burguesia aderiu em peso ao calvinismo na Inglaterra, né? E aí, esses calvinistas ingleses, eles são chamados de puritanos. E vai haver um conflito de um parlamento com a Câmara dos Comuns, dominada pelos puritanos, com o rei da Inglaterra, ok? Vai haver esse conflito, tá? Vamos passar. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que o Carlos I precisava de grana,
O parlamento até deu, num primeiro momento, deu grana, mas, em troca, pediu para o rei assumir o compromisso de que, dali para frente, toda vez que ele quisesse convocar um exército ou que ele quisesse criar ou aumentar um imposto, ele deveria pedir permissão para o parlamento. Só que ele não cumpriu o acordo, certo? E aí, na vez seguinte que ele foi pedir grana de novo para o parlamento, porque ele não conseguia, não tinha condições políticas de criar um imposto por conta própria, aí ele convocou o parlamento não deu a grana e ele dissolveu o parlamento. Depois ele convocou o parlamento mais uma vez para pedir grana, o parlamento negou uma segunda vez grana para ele, e aí ele tentou dissolver o parlamento. E aí o parlamento falou assim, não, agora, meu irmão, agora o pau vai torar, porque começou um conflito, começou uma guerra civil, das forças militares organizadas pelo parlamento contra as forças militares organizadas pelo rei, certo? E ao longo desse conflito, o que aconteceu? Tá? O rei da Inglaterra, ele foi derrotado. Ele foi derrotado, né? Sobretudo porque um líder dos puritanos chamado Oliver Cromwell organizou o The New Model Army, tá? Que foi um novo exército fundamentado na infantaria. As forças do rei eram forças de nobres, eles eram cavalarianos, né? As forças do Cromwell eram basicamente uma infantaria muito disciplinada, muito bem treinada e muito bem comandada, que foi vencendo batalha após batalha, até que o rei foi cercado. Ele tentou ainda fugir para a Escócia, fugiu para a Escócia. Lá, os escoceses eles venderam o rei para os ingleses, e aí os ingleses, vocês já sabem o que fizeram, né? Ele foi acusado de traição, foi julgado, foi condenado e foi decapitado na frente de uma multidão na cidade de Londres. As cenas eu mostrei na aula passada, né? Eis o rosto de um traidor, ok? Essa cena aí, tá? E aí, a derrota do Carlos I significou a vitória da burguesia liderada por Oliver Cromwell. Uma burguesia que é predominantemente puritana, tá? Eles são puritanos, ou seja, eles são calvinistas ingleses, ok? E uma vez assumindo o governo da Inglaterra, o Oliver Cromwell se fez nomear the Lord Protector of the Commonwealth of England, tá? Isso significa o quê? Que ele era o Lorde Protetor da República da Inglaterra, ou seja, tá? A partir de 1649, a Inglaterra deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Por quanto tempo? Tá? Por quanto tempo? Por 11 anos, mais ou menos. Ok? E aí, vencendo as forças do rei e se estabelecendo no governo da Inglaterra, o Cromwell ainda teve que lidar com gente que foi aliada dele durante a Guerra Civil e que se voltou contra ele depois que a Guerra Civil acabou. Ou seja, os antigos aliados, isso acontece muito na política, né? Os antigos aliados se voltam contra o cara que chega ao poder. Vocês já viram esse filme antes? Eu já vi, hein? Olha, ok? Então, foi isso que aconteceu. Surgiram dois grupos políticos que passaram a fazer oposição ao rei, tá? Os Diggers, tá? Que eram os cavadores, e os Levers, que eram os niveladores. O que queriam cada um deles? Vamos começar pelos niveladores, os levers. Tá? O que queriam os levers? Os levers, como o próprio nome diz, eles queriam o nivelamento da sociedade. Tá? Em que sentido? No sentido de estabelecer uma igualdade política para todo mundo, né? Tipo uma democracia com todo mundo votando, e também com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais. Ok? Ou seja, não existia na época esquerda e direita, mas eles eram uma canhotinha da época. Ok? Eles queriam um nivelamento socioeconômico da sociedade, ok? E havia os Diggers, que eram considerados mais radicais, tá? Do que os Levers. Por quê? Porque os Diggers, eles eram contra a ideia da propriedade privada. Eles queriam acabar com a propriedade privada e estabelecer uma propriedade comum, sobretudo da terra, certo? Então, eles queriam fazer uma distribuição igualitária da terra entre as pessoas, mas com o fim da ideia de propriedade privada, a terra pertencendo a quem trabalhasse nela. Tipo assim, ok? E esses grupos, eles passaram a fazer oposição ao governo do Oliver Cromwell, e o Cromwell, o que ele vai fazer? Ele vai governar a Inglaterra como um verdadeiro ditador, certo?
uma das primeiras providências do Oliver Cromwell governando a Inglaterra foi dissolver o parlamento. Aí você pode perguntar, ué, né? What the fuck? Não, brincadeira. Mas você pode perguntar, mas ele não era do parlamento, ele não era ligado aos puritanos, que eram, né, dominantes da Câmara dos Comuns do parlamento? Sim, mais uma vez no governo, ele foi vendo a dificuldade que era governar como oposição, e aí ele passou a reprimir a oposição, sobretudo esses caras aí, os Diggers e os Levers, ok? Por quê? Porque o Cromwell era um representante dos burgueses, então ele queria um governo de acordo com os interesses dos burgueses. Ele não queria um governo de acordo com os interesses dos pobres ou dos camponeses, ok? Então ele vai fazer um governo contra esses caras, só que de maneira ditatorial. Ele não vai aceitar a oposição, nem daqueles que queriam uma revolução inglesa mais radical, e nem também ele não aceitava a oposição dos que defendiam a volta da monarquia. Todos aqueles que faziam oposição a ele, Cromwell, foram reprimidos de maneira ditatorial, ok? Com violência, com prisão, sem possibilidade de manifestação de oposição, liberdade de imprensa, as coisas. Ele não deu nada disso, tá? E exerceu, tá, um governo de maneira ditatorial. E aí ele próprio se declarou Lorde Protetor Perpétuo da Inglaterra, ou seja, até morrer, né? Ele seria ditador da Inglaterra até morrer, ok? Bom, pode perguntar. Eu estou falando de... Mas quem poderia tirar ele do poder se ele decidiu isso de ficar até morrer? E quem poderia intervir? Naquele momento, não tinha, porque ele tinha um controle do exército, né? Ele criou o exército. É tipo assim... não vou fazer comparação histórica, senão pode pegar mal politicamente. Mas assim, ele criou um exército, saca? Ele estava com o exército na mão. Ele era do exército, ele era um general vitorioso do exército, ou seja, ele tinha todas as glórias, certo? E, enfim, o exército estava com ele. E, pô, o exército é a força que faz as pessoas agirem, né? Tipo assim, não vou obedecer. Essa não vai obedecer, você vai preso ou vai morrer, né? Enfim, ele estava com esse poder nas mãos. Então, ele conseguiu, né? Ele conduziu a sociedade inglesa durante 11 anos como um ditador e quando sofria oposição, ele reprimia com violência. Enfim, ditador. Entendi. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. Ele tinha falado que ele ia ser ditador perpétuo, tá? Ele conseguiu ficar até, tipo, sei lá, a morte natural até dele morrer. Ou alguém matou ele? Não. Aí, até acho que o livro, eu não lembro, eu li em algum lugar, né? Que há indícios, não. Há suspeitas, tá? Suspeitas de que ele foi envenenado, tá? Mas, assim, certeza ninguém nunca vai ter, né? Ou melhor dizendo, daria para fazer, né? Uma autópsia lá, a lá CSA e tal, mas eu nunca ouvi falar de nada desse tipo, ok? Na época, Entendi. o pessoal suspeitou que ele tinha sido envenenado, ok? Mas vamos lá. Por quê? Porque uma das principais medidas do governo do Oliver Cromwell foi um negócio chamado atos de navegação. Tá até o desenho aí, vamos ver se eu vou conseguir fazer vocês entenderem. Ocorre o seguinte, com os atos de navegação de 1651, o Oliver Cromwell ele proibia que qualquer navio que não tivesse bandeira da Inglaterra levasse mercadorias da Inglaterra, das colônias da Inglaterra para a Inglaterra, ok? Se fosse um navio, por exemplo, de Portugal levando produtos de Portugal para a Inglaterra, ok. Agora, se fosse um navio, por exemplo, da Holanda levando mercadorias de Portugal para a Inglaterra, aí tinha que ser um navio de bandeira inglesa. Outra coisa, se fosse um navio da Holanda, tá? Levando mercadorias de uma colônia da Inglaterra para a Inglaterra, também não podia. Tá? Esses foram os atos de navegação. Okay? Simples assim. Qual era o objetivo dele? O objetivo dele era favorecer o desenvolvimento da marinha mercante inglesa. Okay? E naquela época, gente, não havia muita diferença entre a marinha de guerra e a marinha mercante. A marinha mercante era usada para fazer guerra também. Ok? Então, o resultado disso foi o seguinte, foi um incentivo à construção naval na Inglaterra, né? Um fortalecimento da marinha mercante inglesa e, consequentemente, um fortalecimento da marinha inglesa, que já era um processo que já tinha começado lá na época da Elizabeth, certo?
esse processo de fortalecimento, porque a Inglaterra, entre outras coisas, ela venceu a maior potência naval do século XVI, que foi a Espanha, na vitória contra a invencível armada do rei Filipe II, né? Então já foi um fato importante, né, do crescimento do poder naval da Inglaterra, e esse processo digamos assim, ele foi bombado pelos atos de navegação do Oliver Cromwell, ok? Então a Inglaterra ela continuou sua caminhada para se tornar uma grande potência naval a partir dos atos de navegação, tá? E é claro, houve reação. Os principais prejudicados pelos atos de navegação foram os ditos holandeses, né? São os neerlandeses, né? Porque a Holanda é só um pedaço dos Países Baixos, mas vamos chamar eles de holandeses para ficar mais fácil, ok? Então, os holandeses, aspas, eles foram os principais prejudicados pelos atos de navegação, e aí eles vão mover uma guerra contra a Inglaterra para tentar fazer a Inglaterra mudar de ideia, tá? Só que eles perderam essa guerra, eles foram derrotados nessa guerra, certo? E a Inglaterra conseguiu impor essa decisão, a decisão dos atos de navegação. Somente navios de bandeira inglesa poderiam levar mercadorias das colônias inglesas para a Inglaterra, ou então eles não aceitariam que navios de uma determinada nação pudessem levar mercadorias de uma outra nação para a Inglaterra também não aceitaram isso, ok? E aí, nessas guerras anglo-holandesas, tá? A vitória foi da Inglaterra. E aí eu achei interessante, porque olha só como aumentou o controle da Inglaterra sobre diferentes regiões do planeta, né? A partir dessa guerra. Ali é o que a Inglaterra controlava, nesse mapa que vocês estão vendo aí, é o que a Inglaterra controlava no ano de 1660, que foi depois dessas guerras, da primeira... na verdade, foram 4 guerras anglo-holandesas, certo? Até o final do século XVIII teve guerra, ok? Só que ao final da primeira dessas guerras anglo-holandesas, olha só, estava assim, a Inglaterra estava controlando ali uma parte do litoral da Índia, alguns pedaços do litoral da África, já estava ali na América do Sul, e estava com uma grande presença ali na América do Norte, né? E tinha conquistado Jamaica, Nova York, que era Nova Amsterdã dos holandeses, foi conquistada pelos ingleses nessa primeira guerra aí, certo? E aí, olha só, o que acontece? Em 1754, olha só como aumentou a dominação inglesa, ok? E aí, ó, vai continuar. Em 1822, olha como aumentou a presença inglesa no mundo. Então, quer dizer, os atos de navegação são um primeiro passo no caminho da Inglaterra para uma dominação global, certo? De vários territórios aí pelo mundo, ok? Então, essa é a importância dos atos de navegação. Além disso, claro, favoreceu o comércio da Inglaterra, tá? Favoreceu o comércio da Inglaterra por duas vias. Por quê? Porque estabeleceu mercados consumidores para mercadorias inglesas em várias regiões do mundo, tá? Segundo, também estabeleceu nesses lugares, na medida que a Inglaterra foi aumentando sua presença em outras regiões do mundo, colonizando outras regiões do mundo, também estabeleceu essas regiões como fornecedoras de matéria-prima para as futuras indústrias inglesas, ok? Então, foi uma via de mão dupla. A Inglaterra conquistou mercados consumidores para suas mercadorias e mercados fornecedores de matérias-primas para a sua produção, ok? Então, essa foi a importância dos atos de navegação. Elas criaram condições para o fortalecimento da marinha mercante inglesa e um aumento, uma expansão territorial da Inglaterra para outras regiões do planeta, né? Ou, como alguns gostariam de dizer, expansão ultramarina, ok? Ou seja, além dos mares, ok? Esse foi o resultado dos atos de navegação. Bom, então, assim, de importante sobre o governo do Oliver Cromwell tem os atos de navegação, tá bom? Tem outras coisas? Tem, mas não são tão importantes. O mais importante são os atos de navegação. É importante saber, né, o que foram os atos de navegação e quais foram as suas consequências para o futuro da Inglaterra. Então, eu poderia dizer, para finalizar, que os atos de navegação eles prepararam um terreno para a Revolução Industrial que iria acontecer no século XVIII, ok? Então, sem os atos de navegação, provavelmente seria inviável um fenômeno como foi o da Revolução Industrial, que a gente vai estudar a partir da semana que vem, ok? E aí, gente, o que aconteceu na Inglaterra após a morte do Oliver Cromwell? Ele morre e aí o que acontece? A monarquia
volta, né? Vai haver uma restauração da monarquia. Na verdade, ele foi sucedido pelo filho dele, né? O Richard Cromwell, só que o Richard Cromwell não tinha a mesma influência que o pai teve, né? Então, rapidamente ele teve que abrir mão do poder, e aí foi feita, o parlamento voltou a se reunir, porque o parlamento tinha sido dissolvido pelo Oliver Cromwell, o parlamento voltou a se reunir, e aí o parlamento tomou a decisão de chamar de volta os Stuart. Não, volta aí, Stuart. Os Stuart estavam lá na França, estavam lá papando hóstia na França, porque eles eram meio católicozinhos, né? E aí o parlamento pegou e falou, ó, volta, pode voltar, vamos restaurar. E aí houve a restauração da monarquia com o filho do Carlos I, que foi o Carlos II, que, gente, governou a Inglaterra pianinho. Ele governou a Inglaterra pianinho, não mexeu com nada de religião, ficou na dele, sabe? Ficou bem na dele, de boaça, né? Fez o governinho dele. Aliás, assim, durante o reinado do Carlos II, houve a formação de duas correntes políticas na Inglaterra, tá? Que, assim, eu ponho aspas ali, partidos, entre aspas, né? Eram dois grupos políticos que começaram a se confrontar dentro do parlamento. Quem são esses dois grupos políticos? Havia os Whig, tá? Que faziam oposição à ideia da monarquia absolutista, principalmente, certo? Eles eram opositores da ideia da monarquia absolutista, e tinha os Tory, que eram mais favoráveis à ideia de uma monarquia forte, a uma ideia mais absolutista, ok? Futuramente, gente, ainda não no século XVII, nem no século XVIII, a partir do século XVIII, tá? A partir do século XVIII, o que vai acontecer? Esses Whig vão acabar dando origem ao famoso Partido Liberal, ok? E os Tory vão dar origem ao Partido Conservador, ok? Esses partidos existem até hoje, tá? Só que o Partido Liberal ficou meio fraco, né, ultimamente. Mas o Partido Conservador é um partido forte na Inglaterra até hoje, ok? Então, essas duas correntes, a dos Whig, que deram origem ao Partido Liberal lá na frente, e a dos Tory, surgiram, que vai dar origem ao Partido Conservador lá na frente, eles surgiram durante o reinado do Carlos II. E eles eram partidos que se opunham um ao outro, só que o Tory defendia a monarquia, uma monarquia forte, e os Whig eram contra uma monarquia forte. Eles queriam um parlamento forte. Ok? E aí é o seguinte, Carlos II morreu e foi sucedido pelo irmão dele. Ok? E aí, o problema é que o irmão dele, que era o Jaime II, foi um cara que assumiu, é tipo o rei Charles, né? O futuro rei Charles, depois que a velha lá morreu, se é que a velha vai morrer antes do filho, né? O que aconteceu? Ele assumiu o reino da Inglaterra velho já velho. E ele tinha duas filhas mulheres, tá? Tinha duas filhas mulheres. E aí o pessoal sabia que ele era papa-hóstia nas encolhas. Ele era papa-hóstia nas encolhas. Né? O cara, ele é papa-hóstia é o cara que é católico. Ele é papa-hóstia. Não, deixa ele. Mas o cara estava velho, ele ia morrer, e o pessoal de boa. O problema foi que ele se casou com, assim, já velho, ele casou com uma mulher católica, uma italianinha, casou lá com a italianinha, e fez filho na italianinha. E era homem. Quando nasceu, homem. Aí os caras, ai, meu Deus do céu, não. Filho homem. Ou seja, vai ser... A menina era italiana, era católica, ele, nas encolhas, era católico, e aí o pessoal falou, bom, a gente vai ser governado de novo por um católico. Tá? Diante dessa circunstância, o que aconteceu? Os Whig e os Tory se juntaram, e foram buscar o genro do Jaime II lá na Holanda, tá? Que não é Holanda, foi buscar lá na Holanda. Falou, vem cá, Guilherme de Orange, você é genro lá do rei da Inglaterra, você não topa dar um golpe no seu sogro? Tomar o trono do seu sogro? E o Guilherme II, é claro, sim. Mas aí os Tories e o Whig colocaram o seguinte para ele, ó, beleza, você vai ajudar a gente a derrubar o Jaime II, mas, em troca, você vai ter que se comprometer a respeitar o parlamento e aceitar um governo de um parlamento forte. E o Guilherme II deu o joinha dele, falou, beleza, vou junto, ok? E aí foi o que aconteceu, tá? Foi o que aconteceu. O Guilherme II, o Guilherme de Orange, organizou uma força militar lá na Holanda, atravessou o canal... Oi? Peraí, empresta aí rapidinho. Depois eu impresso. E aí o Guilherme de Orange ele organizou
uma força militar lá na Holanda, atravessou o Canal da Mancha, conquistou... Não, beleza. Era só para ver se não tinha outra Bruna, eu tinha errado não. E botou o Jaime II para correr, certo? E esse episódio ficou conhecido como Revolução Gloriosa de 1689. A Revolução Gloriosa. Por que foi Revolução Gloriosa? Porque não houve um banho de sangue como foi a Guerra Civil, né? Se é que morreu alguém, morreu pouca gente, né? Dizem que não morreu ninguém nessa Revolução Gloriosa. Simplesmente o Guilherme de Orange chegou lá e tomou a parada, entendeu? E aí ele passou a governar a Inglaterra junto com a esposa, tá? Olha que interessante. A esposa dele, que se chamava Maria, governou junto com ele. Os dois eram reis, ao mesmo tempo, assim, os dois mandavam, né? Porque normalmente o rei manda e a rainha, né, é só a esposa. Nesse caso, os dois reis mandavam na Inglaterra, né? E o Guilherme de Orange ficou conhecido como Guilherme II da Inglaterra, certo? Lá na Holanda ele era o Guilherme III, na Inglaterra ele era o Guilherme II. E aí ele ficou sendo rei dos dois países. Na verdade, lá ele era tipo presidente, né? Lá na Holanda ele era tipo presidente, mas na Inglaterra ele era rei, certo? Não sei como isso resolveu, por exemplo, a questão lá das lutas, né? Das disputas entre holandeses e ingleses, mas enfim, ok? Isso Professor, aconteceu. Pois não? foi o parlamento que convidou, né, esse Guilherme de Orange. O interessante é que o Zwingli, isso, exatamente, o Zwingli e os Tories se juntaram, tá? Foi assim, foi uma coisa sem precedente, né? Ou seja, nunca tinha acontecido antes dos Zwingli e dos Tories se unirem. Eles se uniram por quê? Porque eles não queriam ser governados por um Papa Hóstia, por um católico, ok? Então é isso. Entendi, obrigada. É isso? E aí, uma vez assumindo... Pois não? Mas não faz sentido. Os Whigs, eles queriam um parlamento mais forte. Os Tories, eles queriam uma monarquia mais forte. Por que o parlamento ficou mais forte e a monarquia? Tá. Um motivo. Eles temiam, ainda no século XVII, eles temiam que o poder católico voltasse, certo? E aí o poder católico significaria o quê? Que tanto puritanos quanto anglicanos poderiam ser perseguidos. Vamos lembrar o que estava acontecendo, por exemplo, na Espanha, em Portugal, na Itália, onde o catolicismo era forte. Onde o catolicismo era forte, todo mundo que não fosse católico era perseguido. Entendeu? Então, a ideia dos Whig e dos Tory era isso. Eles eram... Os Tory eram ligados à igreja anglicana, a maioria deles. Os Whig eram ligados à igreja, ao calvinismo, né? Eles eram puritanos, majoritariamente. Né? Nenhum nem outro queria um governante católico. Então, isso juntou eles. E para evitar que isso voltasse a acontecer, ou seja, um rei católico que quisesse impor o catolicismo ao país, eles falaram, é bom que haja um parlamento forte, tá? Governando. Só que assim, o Tory, o que é o chamado, aspas, Partido Tory, ele sempre vai ser mais favorável a dar um pouco mais de poder para a monarquia. Né? Enquanto o Whig ele quer mais poder para o parlamento, tá? Mas até nesse momento até o Tory aceitou obrigar o Guilherme II, né, o antigo Guilherme de Orange, atual Guilherme II, a assinar o famoso Bill of Rights, né? O que foi o Bill of Rights? Foi um documento que o rei assinou em que ele assumiu o compromisso, né, de dar liberdade à imprensa, certo? Proteção à propriedade privada, que é uma coisa que no absolutismo não existe. O rei pode tomar a propriedade de alguém de acordo com a vontade dele, né? E aí... Ela pediu o rei teve que assumir... para Bruna. Essa aqui é a informação ainda não divulgável. Tá bom. E aí ele teve que assumir o compromisso de aceitar a liberdade de imprensa, ou seja, gente que ia criticá-lo, ele tinha que aceitar, gente criticando ele, tinha que aceitar a ideia da propriedade privada, ou seja, se a propriedade é do cara, o rei não podia tocar, era a propriedade dele, é sagrado, aspas, tá? Autonomia também para o poder judiciário, que é uma coisa que o Bill of Rights impôs ao rei, ou seja, o rei não poderia interferir na justiça, certo? A criação de um exército permanente também é uma coisa que apareceu no Bill of Rights, ou seja, foi um documento em que o rei aceitou o poder do parlamento, ou seja, ele aceitou que dali para frente ele seria um rei que ia reinar, mas ele não ia governar. O governo passou para as mãos do parlamento, ok?
é claro, isso não foi também um processo assim de uma vez, né? Ele foi um processo histórico muito longo, né? Para chegar do jeito que é hoje, por exemplo, foi um processo longo. Por exemplo, no século... Isso aí foi final do século XVII, né? No final do século XVII, no século XVIII, os reis ainda tinham algum poder, né? Foi ao longo do processo histórico que o rei foi sendo deixado lá na caixinha dele de rei. Não, você só é um rei que vai aparecer nos dias de festa, né? Vai ser o chefe da igreja anglicana e tal, mas, né, isso aí foi um processo iniciado com o Bill of Rights. A partir do Bill of Rights, né, o Guilherme II assina o Bill of Rights. A partir desse momento, o rei ele abre mão de ter aquele protagonismo político que ele tem no absolutismo. Então, o Bill of Rights foi, digamos assim, a última pancada no absolutismo na Inglaterra. Daí para frente, não tem mais absolutismo na Inglaterra, ok? Com certeza não, beleza? Então, o Bill of Rights ele abole completamente o absolutismo na Inglaterra, ok? E ainda veio, né, depois, né, o Toleration Act, né, que deu liberdade religiosa para todos os protestantes, ok? Todo tipo de protestantismo, porque na Inglaterra tinha todo tipo de protestantismo. Tinha um tipo de protestantismo, gente, que é chamado de Quaker. Já ouviu falar da veia Quaker? Quaker? Já ouviram falar disso? A veia Quaker. Vem dos Quakers, que era uma corrente protestante. Eram os caras, Quakers eram os tremedores, né? Os caras que iam nos cultos e... porque eles entravam num transe, né? Com Deus, assim, um negócio assim. Então, o apelido deles ficou Quaker. Eles eram perseguidos, tá? E, a partir desse Toleration Act, eles passaram a ser aceitos, né? Eles eram esquisitos, né? Deixa esses esquisitos para lá, na visão do resto da população, né? Esses caras são esquisitos, eles tremem, né? Os Quakers. Bom, e aí, gente, a Revolução Gloriosa, ela representou, tá, a tomada do poder pela burguesia e a substituição da monarquia absolutista por uma monarquia controlada pelo parlamento, que aí está. Tá? Esse prédio foi construído só no século XIX, tá? Mas eu acho bonito esse prédio e é para ilustrar, né? O poder da Inglaterra passou para o parlamento. E como o parlamento ele era formado basicamente por representantes da burguesia na Câmara dos Comuns, que era quem efetivamente dirigia o parlamento. Então, quer dizer, o poder acabou passando para as mãos da burguesia. Antes estava nas mãos do quê? De quem? Da nobreza e do clero, ok? E, a partir das revoluções do século XVII, passou para o poder da burguesia. Essa é a leitura que eu tenho, ok? E não foi coincidência o fato de que a Revolução Industrial tenha sido iniciada na Inglaterra, tá? Por quê? Porque as condições políticas das revoluções inglesas foram lançadas... Desculpa, gente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que as condições políticas para a Revolução Industrial foram lançadas a partir do momento que a burguesia chegou ao poder na Inglaterra. Tá? Então, a burguesia, estando no poder, ela criou as condições necessárias para a Revolução Industrial que vai acontecer no século XVIII. Ok? É isso que eu estou querendo dizer. Ok? E, só para encerrar, né, eu acho interessante isso aí, porque, na verdade, tudo que eu estou falando para vocês aconteceu na Inglaterra, no Reino da Inglaterra. Mas como a Inglaterra exercia poder sobre as demais partes das Ilhas Britânicas, o que acabou acontecendo? O que acabou acontecendo foi que a Inglaterra ela vai ser unida à Escócia, ao País de Gales e à Irlanda numa coisa chamada Reino Unido. E aí, para quem ainda não tinha se ligado, né, a bandeira do Reino Unido, não sei se está aparecendo o cursor do mouse, é essa aqui de baixo. Na verdade, a bandeira do Reino Unido é uma junção da bandeira da Inglaterra, que é a cruz de São Jorge, com a bandeira da Escócia, que é a cruz de Santo André, mas a cruz de São Patrício, né? St. Patrick's, né? Tem aquele St. Patrick's Day, né? Que os irlandeses gostam de comemorar, né? Enfim, então, da junção dessas três nações, né, temos o Reino Unido. E a bandeira do Reino Unido é a junção de três bandeiras. A bandeira da Inglaterra, a bandeira da Escócia e a bandeira da Irlanda. A bandeira do País de Gales, ela deu uma sumida, ok? Enfim, ela virou um anexo da Inglaterra. Mas é isso, tá? O Reino Unido emergiu também das revoluções inglesas do século XVII. Gente, passei do tempo? Começando... não, estou terminando bem em cima da hora. Não. Estou terminando bem em cima da hora. Beleza. Gente,
eu fiquei com medo de não dar conta do conteúdo, por isso eu dei uma acelerada, tá bom? E assim, por isso mesmo eu gravei esse vídeo, porque se alguém se perdeu em alguma fala minha no meio, se distraiu com alguma coisa, eu quando era aluno era danado para fazer isso. Às vezes o professor falava de uma coisa e eu ia na direção, às vezes o professor dava um exemplo, eu ia na direção do exemplo do cara e acabava me perdendo da aula, né? Isso acontecia muito comigo. Felizmente para a gente, hoje em dia dá para gravar, né? Então, eu estou deixando gravado. Logo, a gente encerrando aqui, logo eu vou disponibilizar esse vídeo lá no Ava de vocês, tá ok? Para vocês consultarem, tá? E, assim, fica a minha indicação da leitura do livro didático, tá? Que eu vou colocar as páginas já lá no Ava também para vocês, ok? O livro é muito bom, vale muito a pena. E para aqueles que ainda estão com dificuldade de acesso ao livro, eu vou escanear esse capítulo para vocês e colocar no Ava também, ok? Dormiram? Ok. Ok. E agora que eu já estou tomando tempo de aula do outro professor. Um abraço a todos e até a próxima. Abraço do Gordo. Tchau. Obrigado, professor. Tchau, sir. Tchau, professor. Tchau.